Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido é o nosso Deus, que nos concede mais essa oportunidade de estar meditando na palavra dele. Vamos falar um pouco aqui em Salmos, onde Deus, ele cuida de nós, ele pensa em nós todo dia. Diz na palavra do Senhor, em Salmo 68, 19, está escrito: Bendito seja o Senhor que, dia a dia, leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Aqui o Senhor, ele pensa em nós todos os momentos. Aqui em Salmo prova para nós que ele está pensando em nós, que ele cuida de nós, que ele faz por nós. Que o Senhor, ele, todos os dias, ele leva o nosso fardo. Todos os dias ele carrega o nosso fardo pesado. É um dia que vencemos. Hoje nós vencemos um dia. Estamos aqui nesta hora. Agora é a noite. Então mais um dia o Senhor nos concedeu. Mais um dia o Senhor carregou o nosso fardo. Mais um dia o Senhor pensou em nós. Mais um dia o Senhor lembrou de nós. Não esqueceu de nós. Como diz no Salmo 68, 19. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Ele é a nossa salvação. Ele é o nosso socorro. Na hora da nossa angústia, na hora da nossa dor, ele está sempre presente. Ele a todo momento, ele está com os ouvidos para nos ouvir, está com os olhos sobre nós para dar os livramentos, para nos estar guardando, para estar passando conosco naquela luta, naquela peleja. Só basta nós confiar e acreditar que o Senhor, ele é Deus em nossas vidas. Então, todos os dias o Senhor pensa em nós. Todos os dias o Senhor cuida de nós. Todos os dias o Senhor está presente em nossas vidas. Cada dia vencido, cada luta vencida, o Senhor nos deu graça e nos deu força. Porque Ele venceu por nós. Ele nos deu a vitória. Toda hora Deus cuida de você. Toda hora Deus cuida de nós. Lá em 2 Tessalonicenses 3:3, o Senhor diz para nós: Todavia o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Então Deus cuida de nós a todo tempo, a todo momento, a toda hora. Deus, ele cuida de nós. Então, por que preocuparmos tanto? Por que ficar tão preocupado com as coisas? Por que preocupar tanto, passar a noite sem dormir, os dias atribulados? Se o Senhor, ele cuida de nós, se o Senhor pensa em nós a todo momento, a toda hora. E por que nós é tão atribulado? Por que nós preocupa tanto? Porque nós não confiamos no Senhor. A verdade é que nós não depositamos a nossa confiança totalmente no Senhor. Nós, como somos seres humanos, e nós temos mania de entregar os problemas na mão do Senhor e não esperar a hora do Senhor agir, não esperar o momento do Senhor. E querer ir lá e tomar de volta, querer resolver coisas que nós não damos conta de resolver. E o Senhor, ele nos dá garantia que ele pensa em nós, em Salmo 68, 19, que eu acabei de ler. Bendito seja o Senhor, que a dia leva o nosso fardo. E que Deus cuida de nós. 2 Tessalonicenses 3:3. Todavia o Senhor é fiel e nos confirmará e guardará do maligno. Então o Senhor está dizendo que nos guardará do maligno, nos livrará do maligno a todo minuto. A todo minuto ele cuidará de nós, a todo minuto ele vai nos guardar. Toda hora que clamarmos, o Senhor está pronto. Ele está ali nos ouvindo, a nossa súplica. É confiar no Senhor. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos acreditar que o Senhor, ele vai fazer por nós. Ele fará por nós. A cada minuto, Deus importa com você. A cada minuto, o Senhor importa com nós. 1 Pedro 5:7 diz para nós: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então nós temos que lançar ao Senhor todos os nossos problemas, toda a nossa ansiedade, que às vezes somos ansiosos em querer algo, e querer naquela hora, e querer naquele momento, e não confiamos que vai acontecer, não confiamos que o Senhor pode fazer. E o Senhor diz que a todo momento, que para nós lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Esperar, confiar. O Senhor está dizendo: espera, é no meu tempo. Ele sabe a hora de te entregar algo, ele sabe a hora de te abençoar, ele sabe a hora de fazer as coisas, porque ele está te vendo a todo momento, ele está cuidando de você, ele está pensando em você, ele está com os olhos sobre nós a todo momento. Ele não dorme.
Ele não dorme, jamais dorme. Ele está 24 horas cuidando de nós. Porque a cada segundo Deus te ama. Jeremias 31:3. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Olha que maravilha que o Senhor nos fala. Que maravilha o Senhor nos deixou para nós. Porque a cada segundo Deus nos ama. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei. Com amor eterno o Senhor nos ama, com amor eterno o Senhor ele entregou a vida por nós, por amor ele entregou naquela cruz do Calvário, por amor ele derramou seu sangue inocente pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas. E ele nos pede, nos ensina e fala para nós na palavra dele que ele pensa em nós, que ele cuida de nós, que ele se importa com nós e que ele nos ama, que o amor dele é grande. Basta o quê? Basta confiarmos no Senhor. Basta confiarmos que o Senhor vai fazer por nós. Ele vai nos dar o livramento. É Ele que vai nos limpar. É Ele que vai nos guardar. É Ele que vai trabalhar em nossas vidas. Não somos nós que vamos mudar o nosso pensamento. Não somos nós que vamos mudar o pensamento do nosso irmão. Não somos nós. Mas sim o Senhor que vai fazer. Porque o Senhor cuida de todos nós. Nós somos aqui só instrumentos usados. Mas para isso, para ser usado, tem que confiar no Senhor. Tem que confiar que Ele está pensando em nós. Tem que confiar que Ele está cuidando de nós. Que Ele está importando com nós. E que Ele nos ama. Que Ele se importa com nós. Que Ele nos ama. Ele nos mostra que importa com nós. A gente vê o cuidado. Nós deitamos para descansar. Ele está ali. Porque Ele não descansa, Ele não dorme. Ele está ali velando o nosso sono. Os nossos sonhos. Está ali nos dando livramento enquanto dormimos. Porque nós ficamos inconscientes. E Ele está ali cuidando de nós. Está ali ao nosso lado, quando nós depositamos a confiança no Senhor. Nós saímos de casa de manhã para trabalhar e o Senhor está ali conosco. Nós estamos confiando que o Senhor está ali. E verdadeiramente Ele está, quando você confia, Ele está do seu lado. Porque quando você confia, você entrega nas mãos dEle. Você ao acordar, você já entrega a sua vida. Falou, Senhor, está nas tuas mãos a minha vida, a minha família, os meus amigos. Então entregamos porque confiamos no Senhor. E agora que nós possamos saber que Ele está a todo momento em pensamento, nós pensando em nós. E a todo momento Ele está cuidando de nós, a toda hora. E Ele se importa com você, Ele se importa comigo, Ele se importa com cada um. Porque Ele nos criou, Ele nos formou. E Ele cuida de nós. Mas precisamos de ter fé, de confiar e de esperar. De não ser ansioso, porque a ansiedade atrapalha. Porque quando somos ansiosos, nós passamos na frente. Nós achamos que nós podemos resolver um problema que é impossível. Mas o Senhor está dizendo que Ele cuida de nós. Que dia a dia Ele leva o nosso fardo. Dia a dia. Não está falando aqui, um dia eu levei ou eu levo. Não. Dia a dia, quer dizer, todos os dias Ele leva o seu fardo. Por que nós chegamos à tarde e nós vencemos um dia? Porque o Senhor levou o nosso fardo. Passamos por tribulação, mas nós vencemos porque o Senhor estava na nossa frente. Porque o Senhor Ele nos conduziu, porque Ele nos deu a vitória. Se eu deito e acordo com saúde, com alegria, estou vendo, o Senhor Ele me guardou de todo mal, me guardou de enfermidade, me livrou do maligno. É isso que o Senhor tem feito em nossas vidas. E a palavra dele está dizendo aqui os cuidados que Ele tem comigo, que Ele tem com você. O Senhor Ele é fiel, que fala que Ele é fiel. Todavia o Senhor é fiel. 2 Tessalonicenses 3:3. Todavia o Senhor é fiel. Ele nos confirmará e guardará do maligno. Ele nos guardará do mal. Ele nos livrará do mal. Mas temos que depositar uma confiança. Nós temos que acreditar. Nós temos que confiar no Senhor, entregar nas mãos dele e deixar nas mãos dele para que ele age por nós. Porque nós saímos e não sabemos o que pode acontecer. Mas nós colocamos a nossa vida na presença do Senhor. O que acontecer é permissão do Senhor. Porque Ele é que nos guarda, Ele é que nos dá o livramento, é Ele que está segurando as nossas mãos, porque estamos confiando nele, porque estamos depositando a confiança nele, estamos colocando a nossa vida nas mãos dele, que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem falado conosco, aquilo que o Senhor tem nos ensinado a nós fazermos.
Porque nós queremos fazer da nossa maneira e não é da minha maneira, não é da tua maneira, mas é da maneira que o Senhor quer. Nada acontece da forma que você quer. Nós fazemos um plano, mas o Senhor tem outro plano. Nós queremos de um jeito e o Senhor tem de outro jeito. Nós temos que aprender a aceitar e confiar no Senhor, porque o que vem do Senhor é o melhor para nós. O que vem do Senhor é melhor para mim e melhor para você. Porque Ele nos conhece. Ele conhece daqui a meia hora. E nós sabemos? Não, nós não sabemos. Nós sabemos esse momento que está acontecendo agora. E Ele está aqui nos livrando. Ele está aqui nos guardando. Está dando o livramento. Deposita sua confiança no Senhor. Entrega nas mãos dEle. Descansa no Senhor. Saiba que Ele pensa em você. Sabe que Ele cuida de você. Sabe que Ele importa com você. Que Ele está te livrando do maligno. E que Ele te ama. Que Ele me ama. Que Ele nos ama. Aleluia. Glória a Deus. Não há amor melhor do que o amor de Deus. Um amor maior do que o amor de Deus. O amor dele é tremendo. Que mesmo sendo falho, mesmo nós sendo desobedientes, o Senhor ele tem nos amado e tem cuidado de nós. Vamos depositar nossa confiança no Senhor. Que Ele fará por nós. Dia após dia, Ele leva o nosso fardo. Aleluia, glória a Deus.